Atendendo a pedido, eu vou contar pra vocês hoje uma fofoca super atual, bem atual. Tem uns 3.000 anos. Mas antes de fazer essa fofoca toda aqui sobre a vida dos outros, no caso do Édipo, né? O mais famoso aí dessa parada toda é o Édipo. Eu queria pedir para você contribuir com o canal. Curtir esse vídeo já, porque vai ser legal. Vou contar uma fofoca babadeira essa. Nossa, cabeluda. É daquelas de tirar a sua noite no Twitter, dar um fio no Twitter isso aqui. Antes de contar tudo isso, você se inscreve no canal, você curte o vídeo e se você quiser, considere apoiar o nosso canal. Você pode fazer um Pix, você pode apoiar pelo Catarse, você pode fazer um valeu demais aí, mas ajuda muito se você comentar também no vídeo. Comenta aí. Aliás, esse vídeo vem do comentário pedidos, né? Eu falei, quem quiser saber a fofoca dos labidácidas, eu sempre falo labidáceas, mas é labidácidas. Quem quiser saber a fofoca dos labidácidas, comenta aí. Vocês comentaram aqui, estou. É uma fofoca que eu adoro contar. Ela desemboca no Édipo. Na verdade, ela tem um pouquinho pra frente depois, porque acontece umas merda com a filha do Édipo, que é a Antígona, que tem uma peça também do Sófocles também. Mas ela começa bastante antes. Como todo mito, tem um monte de versão dessa história. Tô fazendo uma junção de várias versões, inclusive uma que é minha mesma, porque tem umas coisas que eu não gosto. Não, eu comento quando for. Vamos fazer aqui primeiro um contexto de uma árvore genealógica que, como vocês podem ver, eu até fiz anotações em papel para árvore, porque o negócio começa a misturar tanta gente. É uns nomes esquisitos, mas finge assim que eu tô falando. Você não sabe. A Dirce diz que é bem fofoca. Ah, fofocaiada, né, Tati? Eu fico muito impressionada. Toda tragédia grega é uma fofoca. É uma fofoca. Eu tenho vontade de fazer esse vídeo nesse tom mesmo, sabe? Você não sabe, menina, o que eu fiquei sabendo. Bom, quem são os nossos personagens aqui? Eu vou começar no Laio, que é pai do Édipo, mas eu vou indo para trás para depois ir para frente. O Laio era filho do Lábidaco, que é difícil de falar. Lábidaco, que era rei de Tebas. O Lábidaco, ele é fundador da dinastia, por isso que chamam os Labidácidas. São os que vêm depois do Lábidaco. Por sua vez, essa pessoa com esse nome bonito era filho do Polidoro. Esse Polidoro, vou fazer vários parênteses aqui. Ele era irmão da Semele, que é mãe do Dioniso. Sabe a história da Semele lá, Deus, da coxa, não sei o que, não sei o que? Não sabe, eu posso contar também. Nunca mais vamos parar. Pesquisar para esse vídeo é muito bom, porque você vai vindo, quando você vê, você tá pesquisando a ossada de Lucy, que vai indo para trás. Para quem não sabe a importância dessa Semele aí, o Dionísio é o deus do vinho, do teatro. Ele também foi conhecido depois na mitologia romana como Baco. O Polidoro era filho do Cádmo, que, por sua vez, veja só, era irmão da Europa, sabe a Europa, não o continente. A figura mítica que deu nome ao continente, que é aquela lá que Zeus perseguiu, comeu em forma de touro, depois ela fugiu, ela faz um rolê pela Europa inteira lá, e foi procurando a Europa que o Cádmo fundou a cidade de Tebas, que depois ele virou rei. Inclusive tem uma fortaleza em Tebas que chama Cadmeia em sua homenagem. O Cádmo, por sua vez, era filho do Agenor, que não fez nada de muito importante, além de ser de pai do Cádmo e filho de Poseidon. Ou seja, é um babado de descendente dos deuses, como todos os heróis. Então é gente grande, tô contando as podreiras do povo grande aqui, ó. Tebas, para quem não sabe, é uma cidade que fica na Beócia e ela ainda existe. Ela fica na região central ali da Grécia, é meio perto de Corinto, que é importante nessa história também. Atualmente eu pus no Google Maps, fica 1h30 de carro de Corinto, 20 horas caminhando, e de Biga eu não sei quanto dá. Não tenho cálculo em Biga no Google Maps. Então vamos voltar pro Laio. Por conta de uma série de tretas, tipo o seu pai, o Lábidaco, ser esquartejado por bacantes, porque o Dionísio é lá, né? Semele é da família, eles tretavam lá tudo com culto Dioniso, né? Baco. Tebas fica meio lá sem regente, tem um rolo aí todo que eu não vou contar, que é mais um monte de fofocaiada entre um monte de gente, nome esquisito, não vou contar. E ela é usurpada por Anfião e Zeto, que são outros caras, assim, bem importantes também, que também tem toda uma história
que você nunca mais para de abrir link sobre vai um, vai pro outro, pro outro, pro outro. O Lion, na época que isso acontece, ele é pequeno ainda, ele é criança, então eles pegam e contrabandeiam o Lion, tiram o Lion, escapam com ele, raptam, né? Mas raptam ele sabendo que ia, pro Peloponeso, onde ele foi recepcionado por Pélope, que inclusive Peloponeso chama Peloponeso por causa desse cara, do Pélope. Ele é criado lá. Aí nessa parte tem algumas versões. O resumo da história é que o Pélope tinha um filho chamado Crisipo. Eu vou falar Crisipo. Você acha que é Crisipo? Não, acho que é Crisipo. E o Laio e o Crisipo se apaixonam. Essa é uma das versões. A outra versão é que o Laio se apaixona pelo Crisipo e rapta ele. Mas daí tem outra versão que eu não sei onde eu li ainda, que o Laio era um pouco mais velho e quando o Crisipo tá em idade de precisar ter um tutor, o Pélope pede pro Laio ser o tutor e eles têm, você sabe que os gregos era normal, homem com homem, era inclusive mais bonito do que tinha uma coisa que era o amor do casamento e outra coisa, essa coisa de preceptor e tutor e não sei o que, ter caso, era meio normal, meio consentido. Assim, a minha versão que eu gosto é de falar, os dois se apaixonaram e resolveram fazer um plano de fugir dali. Então, o que o Laio fez? Ele se ofereceu para escoltar o Crisipo até os Jogos de Nemeia, porque o Crisipo era bofe atleta, e depois das competições, não sabemos o resultado se ele ganhou ou não, mas em vez de voltar para casa, eles fugiram para Tebas, inclusive para tentar retomar o trono de lá, filho do Lábido. Sabe o que eu não entendo? Por que o Anfião e o Zeto só contrabandearam o Laio para outro lugar? Eles deviam imaginar Não. ele era. O Anfião e o Zeto, eles estavam lá e os apoiadores da dinastia do Cadmo que contrabandearam Laio para proteger do Anfião e do Zeto. Ah, entendi, tá bom. Então, tudo isso aqui que eu tô contando, eu imagino tudo meio Game of Thrones. É bem inspirado, inclusive, porque uma das coisas que tem, o que acontece? Quando ele foge com o Crisipo, o Pélops fica puto nas calças. E a gente acha que muitas das versões que a gente tem são pós-era cristã. Então tem um julgamento moral aí que acha que é porque ele era viado. Mas, na verdade, a principal coisa tem a ver com a lei da hospitalidade, que é uma coisa que o George R. Martin usa bastante. Porque o Laio era hóspede lá, tava lá e acaba raptando o filho e o cara fica sem herdeiro. O problema não é só da hospedagem, é da herança também do trono, né? E da herança, sim. Mas, enfim, o Pélops, ele persegue e ele culpa o Laio por isso. E lançou sobre ele uma maldição. Dizem que a maldição foi, eu imagino fazendo com a mãozinha assim, se tiveres um filho, ele te matará e toda a tua descendência desgraçada será. Eu gosto que rima. É ótimo isso. Parece a Cuca em volta do caldeirão, né? Dançando assim, em volta do caldeirão. Eu não sei direito se foi assim tão claro, porque nas outras versões também, o Laio chega uma hora que ele consulta o oráculo de Delfos. Então, se ele ouvir que o filho vai te matar, ele já sabia, não precisava consultar o oráculo. Então, talvez ele tenha gritado e o Laio não tenha ouvido, que estava fugindo na biga, sei lá. Ele volta para Tebas, ele casa com a Jocasta, o Laio. Só pergunta, o que aconteceu com o Crisipo? Foi largado no meio do caminho? Não, tem algumas versões do Crisipo. Uma diz que ele foi morto, outra diz que ele se matou por culpa. Não acho que ele se matou, não. Ele deve ter... Ele deixou de ser importante na história, cortaram o contrato dele e ele saiu da história. Entrou essa Jocasta aí e acabou com o romance do casal. Bom, o Laio, ele consulta o oráculo de Delfos e ele fica sabendo que ele não pode ter filho, porque senão o filho dele vai matar ele. Então, ele fica meio dando umas evitadas na Jocasta, coito interrompido, sei lá o que ele faz. Algumas versões dizem também que ele transava com a Jocasta como se fosse homossexual, ele só comia ela pelo cu. Tem outra versão também, o Ésculo diz, por exemplo, que o Laio foi avisado que ele poderia salvar a cidade se ele morresse sem filhos. Mas numa noite, o Laio estava bêbado e acaba transando com a Jocasta. Também tem a versão que foi a Jocasta que embebedou o Laio, mas eu acho que a gente pode ficar só com a informação. Porque, coitada, né? Vamos combinar. Mas enfim, ele estava bêbado, eles transaram, e aí ela ficou grávida. E eles não querem que o Laio seja morto pelo filho, então eles têm a maravilhosa ideia, olha que ideia boa, gente, de amarrar o bebezinho recém-nascido pelos pés no Monte Citeron. Algumas versões dizem que ele ficou amarrado pendurado, ou talvez amarrado preso no chão. Aí deixaram o neném lá, o neném foi encontrado por um pastor com um pezinho inchado,
E é daí que ele recebeu esse nome, que significa o de pés inchados, em grego. Édipo significa o de pés inchados. E aí o pastor resolve dar a criança pro rei de Corinto. Ele estava tudo meio perto, encontrou lá no meio, resolve dar a criança pro rei de Corinto, que chama Pólibo, e tinha uma rainha que chama Mérope. Eu já li em algum lugar também que ela não podia ter filhos e blá 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 tal, mas eles criam um menino sem revelar que ele é adotado. O Édipo acha que é filho deles, é bem importante. Uns anos depois, o Édipo já estava adulto, aí imagina assim que ele tá num boteco e contam pra ele que ele é adotado. Também li, foi o próprio rei que contou que ele é adotado, mas ele não acredita e resolve ir aonde? Onde ele resolve ir, Tati? No oráculo, claro, pra onde todo mundo vai pra se foder nas tragédias, né? Ele vai no oráculo de Delfos consultar sobre quem são os pais dele. Só que o oráculo só revela que ele vai matar o pai e casar com a mãe. Deus. Como ele não sabe que ele é adotado, ele fala, bom, eu não quero meu pai, minha mãe, Mérope, bonitinho. Oh, peraí. Quê? Você não acabou de falar que contaram pra ele que ele era adotado, por isso que ele foi no oráculo? Então, mas contam várias coisas pro Édipo e ele não acredita em nada. Ah, então ele foi no oráculo pra confirmar. Pra confirmar isso. E o oráculo não falou nada, só falou essa história, você vai matar seu pai e casar com a mãe, e portanto ele acha que os pais dele são os reis de Corinto e não os reis de Tebas, certo? Tá bom. E isso é uma atitude muito importante que ele toma porque o Édipo, para evitar o seu destino e evitar transar com a mãe, que é uma coisa meio, imagina ele fazendo, não quero, ele foge de Corinto. Aí nessa época, Tebas estava com uma maldição e tinha uma esfinge na entrada, que propunha enigmas e devorava todo mundo que não decifrasse. Então, algumas versões dizem que o Édipo sai andando de Corintos e topa com a esfinge, a outras dizem que ele está saindo mesmo de lá para vou lá no Tebas, que ele não acha que não tem relação nenhuma com a cidade, para resolver isso aí. No caminho, numa encruzilhada, ele discute com uma comitiva, e é uma discussão bem bosta. É da estrada, não é? Quem vai dar passagem? É uma briga de trânsito, basicamente. É uma briga de trânsito, exatamente. Eles brigam no trânsito, meio que acontece, o cara fala, dá passagem, o Édipo fala, não dou, dá você. Aí o cara, quando vai dar passagem, o chefe da carruagem dá uma chicote nele, ele fica furioso, mata quase todo mundo, só sobra um carinha. Tipo briga de trânsito. Mas ele segue a vida dele, só que um carinha consegue fugir, isso é importante. Ele chega em Tebas e decifra o enigma da esfinge, que pra gente hoje é um enigma que uma criança de 5 anos decifraria, até menos. Mas provavelmente é manjado porque tem 3.000 anos essa história, todo mundo já tá sabendo. A esfinge, a pergunta dela é: qual animal que de manhã anda em 4 patas, ao meio-dia em 2 e de noite em 3 patas? Aí o Édipo diz: seria o homem que engatinha quando criança, caminha quando adulto e usa uma bengala quando é velho? Aí a esfinge diz: sim, você acertou! E se joga do precipício. Eu acho esse fim meio chato, eu acho que ela tinha que explodir e ter uns efeitos de luz, mas ela se joga do precipício, é isso que acontece. E aí, ele livrando a cidade da maldição, ele vira rei de Tebas e de Lambuja recebe a ex-mulher do Laio, porque o Laio tinha morrido, e tá Jocasta lá e fala: bom, você vai ser rei, já casa com a rainha e beleza, vamos lá. Tem um lapso de tempo louco aí, não tem? Não, é bem perto. Inclusive tem algumas versões que diz que o Laio sai pra descobrir por que a esfinge tá lá. Então ele tá saindo, tem um lapso de tempo do tempo que o Google Maps não dá de cruzar de biga. Então, aí ele chega lá e a rainha já tá viúva e já vai casar de novo, sendo que aconteceu há 2 horas o negócio. É isso que eu quero falar. Não foi 2 horas, Tati, é de biga, é mais tempo. Tipo, 2 dias. Uns dias. Ele reina por muitos anos, aí tem um tempão. Ele casa com a Jocasta e tem 4 filhos, que são a Antígona, a supracitada, a Ismene, Eteocles e o Polinices, que depois vão protagonizar a outra tragédia lá da Antígona, que eu não vou contar, vou parar no Édipo, senão é muito tempo. Ele reina por muitos anos, até que uma nova peste assola Tebas. Tebas devia ser uma cidade porca, gente, porque toda hora tem uma tal de peste. Agora não mais, porque depois da água encanada, mas tá lá com a peste. Nesse momento que ele
ele já é rei, já aconteceu tudo isso, Tebas está assolada. Começa a peça do Sófocles, que é super genial, que o Aristóteles vai dizer que é a paradigma de todas as peças, tal, de maravilhosa, que é o Édipo Rei. Na real, tudo isso acontece num dia, o que eu vou contar agora. O Édipo, ele mandou o Creonte, que era irmão da Jocasta, aonde ele manda? No oráculo de Delfos! E ao voltar, o Creonte diz pro Édipo que para livrar a cidade do flagelo tem que descobrir e punir quem é o assassino do Laio. Aí o Édipo, completamente sem saber de nada, ele vai lá e faz um discurso pros tebanos que o criminoso tem que ser banido, vai ser maldito para sempre. Mal sabe que ele tá amaldiçoando ele mesmo. Mas não para por aí. Não, e detalhe, tem mais. Ele chama o Tiresias, que é um adivinho cego, que tem uma história super interessante. Quem quiser saber, o Tiresias é super legal. Ele aparece em vários... Ele sempre aparece. Quando precisa de um adivinho cego, é o Tiresias. E chama ele para ajudar nas investigações. O Tiresias fala pro Édipo assim, ai meu Deus, não queria ter vindo, não lembrei porque que eu vim, agora eu lembrei o que eu tenho que te falar, não queria estar aqui. Ele fala, Édipo, você tá muito mais perto do que você imagina. Tá pertinho de quem assassinou. E você não sabe, tem mais. Você não sabe quem você é. Você não vai gostar dessa resposta. Quem assassinou o Laio foi você. O Édipo não ouve, ele fica pistola com o Tiresias. Ele acha que o Tiresias tá lá comprado pelo Creonte. E aí ele tá brigando com o Creonte e a Jocasta fala, que barulheira é essa aqui que vocês estão brigando? Aí o Édipo fala, o Tiresias veio aqui falar de uma profecia, não sei o que. A Jocasta fala, Édipo, que mania profecia, mano, isso não dá certo. Imagina, por exemplo, que o Laio tinha sido profetizado que ia morrer pelas mãos do próprio filho, mas ele foi morto por um desconhecido numa encruz aí, há uns dias atrás. Aí o Édipo fala, ups. É? Numa encruza? Mas quando foi isso? Aí ela fala, logo antes de você virar rei. Entendeu, Tati? Não tem lapso de tempo. Entendi. Logo antes de você virar rei, ele foi morto. E logo depois você chegou aqui, as engrenagens do Édipo vai funcionando. Aí o Édipo vai perguntando pra Jocasta, mas como é que foi? Ele foi morto por um monte de gente? Porque ela fala, foi morto por salteadores estrangeiros. Mas foi um monte de gente ou foi uma pessoa? Ela, não sei, não lembro, para. Ela também já tá desconfiada. Ele fala, mas você disse que sobreviveu uma pessoa, chama aí uma pessoa pra confirmar, porque se a pessoa disser que foi um monte de gente, não fui eu, mas se a pessoa falar que foi uma pessoa, acho que fui eu que matei ele. Enquanto isso, eles estão esperando essa pessoa que sobreviveu lá da briga de trânsito chegar, chega um mensageiro de Corinto, falando assim, eu vim noticiar aqui que o Políbio morreu, e o Édipo manda tá vendo, ó, como profecia não dá certo? Porque eu fui lá no oráculo de Delfos e me falaram que ia matar meu pai, eu tô longe dele, Corinto tá aqui, há não sei quanto tempo de biga, e ele morreu e eu não fiz nada. Ai, meu Deus. O mensageiro fala, não, amigo, mas você não é filho do Políbio, você não sabia? Ai, meu Deus. Aí ele fala, como que eu não sou filho? Eu falo, não, você não é. Inclusive, fui eu mesmo que deram pra mim, veio uma pessoa e deu um bebezinho com os pezinhos inchados, eu que entreguei pra ele. Falei, cria aí como seu filho, nunca te contaram? Aí o Ed falou, acho que tentaram me contar, mas bem, eu né? não ouvi, né? Eu não ouvi, poxa. Aí, quase ao mesmo tempo, chega o cara que ele tinha chamado, que compunha a comitiva do Laio, e tanã, este cara que compunha a comitiva do Laio que sobreviveu, é o mesmo cara que a Jocasta deu o bebezinho e falou, amarra ele lá pelos pezinhos. Ai, meu Deus. É babado, não tô falando? Não, Game of Thrones é nada perto disso, Ainda né? por cima, é o mesmo pastor que abandonou o bebê no monte e aquela criança que tá diante dele, não só o assassino de Laio, como ele é filho da mulher dele. A Jocasta fica desesperada. Nessa hora, ela já tá tipo, ela se mata e o Édipo pega os alfinetes que prende os lençol lá da roupa da Jocasta. Peplo, chama peplo isso, esse manto. Lençolzão, chama como é que é? Peplo. Peplo, ele pega lá e fura os olhos. Na versão do Sófocles, como a gente falou no vídeo, tem outra versão que o Ed falou, foi mal, hein, mas não fiz nada por querer, o meu destino, vou continuar reinando aqui por Tebas e dura muitos anos, assim. E ele fala aquela frase, eu acho tão legal, eu sou pai e irmão dos meus filhos, né? Ele sai, ele fica vagando um tempão pela cidade, depois ele vai parar em Colono, que é outra cidade, e aí acontece um monte de coisa com a Antígona também, e quem fica de regente é o Creonte, que é o irmão da Jocasta. E é isso, babado, né? Nossa. Gostou? Você lembrava com tanto detalhes essas histórias? Não, dos antecedentes, não. O Édipo Rei, a peça, eu já li várias vezes, acho sensacional. É meio uma história de detetive, né?
É uma história É policial. uma história policial em que o detetive descobre que o culpado é ele mesmo. É muito interessante É isso. muito maravilhoso, gente. Por isso que eu tô falando, o plot twist é o caralho, o legal é peripécia. Tem tudo aí, tem reconhecimento, um reconhece o outro, a Jocasta percebe antes dele e já sai de cena, e ele percebe, é maravilhoso. Édipo Rei é maravilhoso. Então eu indico que leiam, tem textos muito bons sobre o Édipo também saindo da análise do Freud. Tem um texto, inclusive, que eu comentei com a Tati hoje, do Vernan, que chama Édipo Sem Complexo, pra gente conseguir entender o que o Édipo é para a cultura grega. Vou deixar as referências aí na descrição do vídeo. Então é isso, não esquece de curtir o vídeo e mandar pros seus amigos.